Shalom para você que acompanha o canal, eu agradeço muito pela sua participação. Gente, o nosso assunto hoje talvez seja um dos mais polêmicos, né? Nós vamos falar hoje do arrebatamento secreto pré-tribulacionista, né? O que seria o arrebatamento secreto pré-tribulacionista? Seria Jesus vindo secretamente, e daí ele rapta a igreja, toma a igreja imediatamente, né? Leva para os céus, e aqui embaixo fica os pecadores com a besta, com o anticristo, e depois Jesus voltaria novamente para ver quem teria sobrevivido ao anticristo e não teria se rendido aí à marca da besta. Essa teologia, essa maneira de entender a vinda de Jesus, ela não é tão antiga assim, gente, né? Ela foi criada mais ou menos em 1830, né? Praticamente há 200 anos, por uma jovem chamada Margaret MacDonald, né? Uma jovem da Escócia. Nesse período ela teve um sonho, né? E aí no sonho ela diz que Jesus vinha, arrebatava a igreja, né? Raptava a igreja, levava os salvos para o céu, e aqui embaixo ficaria aí a grande angústia, o grande sofrimento que eles chamam de grande tribulação, até que Jesus voltasse aí pela terceira vez, porque ele já veio uma vez há 2000 anos atrás, e aí eles dizem que Jesus virá mais duas vezes, a segunda secretamente e a terceira, né? E aí eu não sei de onde eles tiraram isso, né? E essa doutrina está até hoje, né? A maioria das igrejas, elas adotam essa visão, né? Esse tipo de teologia sobre a vinda de Jesus. E aí nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, né? Sobre esse tema divergente. Gente, em primeiro lugar eu quero dizer o seguinte: discordar é diferente de desrespeitar, né? Então, assim, com certeza eu vou discordar de muita gente aqui, muita gente vai discordar de mim. No entanto, eu quero respeitar aquele ou aqueles que têm aí a opinião diferente, né? Jesus, ele vem buscar realmente a igreja para o céu. Ele levará os salvos para o céu. O que vocês acham? Então vamos lá. É por isso que aqui em São João 3:17 diz que ele não foi enviado para destruir o mundo, né? Ele foi enviado para salvar. Depois, ele veio para desfazer as obras do diabo. Veja só como é interessante. Ele veio para desfazer as obras de Satã. Satã veio para quê? Para matar, para roubar e destruir. E Jesus diz: e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, logo ele se manifestou para desfazer as obras do diabo e jamais desfazer ou destruir aquilo que o Pai criou, né? Lucas capítulo 1, versículo 30. O anjo chega e anuncia a Maria o seguinte: Maria, você conceberá e dará luz ao filho, e o seu nome será Jesus, e ele será chamado Filho do Altíssimo. E Deus, o seu Pai, dará a ele o trono de Davi. Ele se assentará no trono de Davi e será rei sobre a casa de Israel eternamente. Olha a promessa que o anjo anuncia a Maria, né? Um pouco antes da concepção. O Senhor Deus dará o trono de Davi, seu pai, para ele, e ele reinará sobre a casa de Israel para sempre. Então veja só, pessoal, olha aí, é o princípio da restauração. Então essa é a grande promessa feita, né, à humanidade, vamos dizer, partindo de Israel, quando o anjo chega e anuncia a Maria, né? Salmo 122. Jerusalém está edificada, é uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, pois ali está o trono de Davi.
Então, no Lucas, capítulo 1, versículo 30, o anjo diz para Maria: e o Senhor Deus dará a ele o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Israel. Então, aonde está o trono de Davi? Salmo 122. Jerusalém está edificada, é uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, pois lá está o trono da casa de Davi. Ponto final. Nada de arrebatamento secreto pré-tribulacionista. Nada, gente. Continuando, Mateus 25, 31. Né? O que Jesus diz? E quando o Filho do Homem vier, ele se assentará no trono da sua glória. Olha só. Quando o Filho do Homem vier, ele se assentará no trono da sua glória e reunirá todas as nações diante dele. E dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuam a herança. E dirá aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Mas aos que estiverem à direita: vinde, benditos de meu Pai, possuam a herança. Mas qual é essa herança? Então, Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque receberão a terra como herança. Mateus 5:5, nas bem-aventuranças, né? A herança é a terra restaurada, restabelecida, como era no princípio, porque o primeiro Adão, o feito do barro, caiu, mas o celestial venceu. Embora sendo tentado também como Adão, o criado do barro, nosso pai, foi tentado, mas o celestial, que é Jesus, o segundo Adão, esse venceu, para que depois ele possa entregar para Adão tudo restaurado, e assim a terra possa voltar exatamente ao estado edênico, né? Quando Jesus retornar nas nuvens do céu. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos, e eles recolherão os escolhidos pelos 4 cantos da terra. O arrebatamento, que quer dizer o grande ajuntamento, né? Mas espera aí, os anjos vão recolher os salvos, os justos, pelos 4 cantos da terra e levar para onde? Jeremias, capítulo 3, versículo 14. Convertei, filhos rebeldes, convertam-se, porque eu tomarei 2 de uma cidade e 1 de cada família, e levarei a Sião. E naquele tempo Jerusalém será chamada o trono de Deus, porque todas as nações serão reunidas diante dela. Continuando, Mateus 19, 27. Pedro faz a pergunta para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te servir. Que recompensa teremos? E Jesus disse: olha, vocês que deixaram tudo para me seguir, quando eu voltar na restauração, vocês 12, se assentarão sobre 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Tá, gente? Isso aqui é 19, 27 de Mateus. Essa é a promessa que Jesus fez para os 12, para os seus discípulos. Então, Pedro não é porteiro no céu, gente. Não é. Olha a promessa. Na restauração, Pedro, quando eu voltar e me assentar no meu trono, vocês também terão 12 tronos, ou seja, os 12 discípulos, 12 apóstolos, uma representação das 12 tribos de Israel, e cada um se assentará no seu trono, julgando as 12 tribos, né? Apocalipse 5, 9. Pois com o teu sangue tu compraste para Deus homem de todas as nações, povos, tribos e línguas, reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então aquele que foi comprado com o sangue de Jesus foi para reinar sobre a terra. Apocalipse 5, 9.
Isaías 45, 18. O Senhor criou os céus e a terra. Ele criou a terra não para que ficasse vazia, mas que fosse habitada. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele criou e deu para os homens. Apocalipse 3, 21. E ao vencedor, eu farei que se assente comigo no meu trono, Jesus dizendo aqui, Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, eu farei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono dele. Então são dois tronos. O que Jesus oferece para os salvos, para aqueles que confiam no seu nome e esperam no seu nome, é o trono dele e não o trono do Pai. Então o trono dele é o trono de Davi. Ele reinará em Jerusalém